Eu aqui de novo, professora Eliana, aqui comigo está a Camila e a aula de matemática de hoje, do 9º ano do ensino fundamental, é sobre triângulos semelhantes. Relembrando a semana anterior do PET, nós vimos proporcionalidade entre triângulos. Então, eu até mostrei este mesmo desenho para vocês. Nós temos aqui 3 triângulos, né? Eu tenho aqui um prolongamento, né, desse lado do triângulo, que é o maior lado, que é a hipotenusa, e nós vimos que a razão da hipotenusa dividido pelo cateto menor, no caso desse triângulo, eu tenho 2, no caso deste também é 2, e no caso deste também é 2. 6 dividido por 3 é 2. Então, relembrando com vocês, eu tenho retas paralelas, aqui nós temos as retas paralelas, cortadas por transversais, também eu tenho a mesma razão de proporção e posso aplicar o teorema de Tales. E este exemplo mostra um exemplo de um terreno grande, né, no formato de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, eu tenho aqui este ângulo, que é chamado de ângulo reto, né, de 90 graus. Este lado aqui é o lado menor. Então, ó, um terreno grande no formato de um triângulo retângulo foi dividido por uma paralela ao lado menor de 30 metros. Então, a paralela está aqui, olha. Eu tenho esse lado maior do triângulo, que é a hipotenusa. Hipotenusa é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E eu tenho este cateto aqui, né, que é esse outro lado do triângulo que eu não tenho medida. Então, se eu pedir num exercício assim, calcule o perímetro do terreno triangular, sabendo que a hipotenusa formou os segmentos, esse segmento 2x e este 3x mais 14. E são proporcionais, né, porque eu passei uma reta paralela a esse segmento x e a esse x mais 12. Olha, como que eu vou calcular o perímetro? Eu preciso saber todos os lados desse terreno para calcular o perímetro. Então, eu posso usar o teorema de Tales e descobrir a proporção na relação com esta paralela aqui que eu tracei. Eu tenho este lado, esse segmento 2x dividido por x, igual a este segmento 3x mais 14 dividido por x mais 12. Então, essa relação de proporção, eu posso observar aqui que eu tenho uma razão. Qual que é a razão de proporção? Eu tenho 2x dividido por x, x dividido por x, cortou o x, ficou quanto? 2. Então, eu posso pegar esse segmento que é 3x mais 14 e dividir por x mais 12 e igualar a razão, que é 2. E aí, como que eu vou encontrar, então, o valor do x? Eu vou multiplicar 3x mais 14 vezes 1, que está aqui de baixo, que vai ser igual a 3x mais 14, e vou multiplicar esse 2 por x mais 12. Então, eu tenho 3x mais 14 vai ser igual a 2x mais 24. Agora, eu posso encontrar o valor de x. Eu vou passar para o lado de cá todos os x. Então, eu continuo 3x aqui. O 2x, ao passar para o lado de cá, tem
o sinal trocado. Então, vai passar menos 2x. E aqui eu vou juntar do outro lado da igualdade, eu vou juntar só os números para encontrar o valor de x. Então, eu tenho o 24 que já está aqui, o 14 vai passar para cá, menos 14. 3x menos 2x dá x. E 24 menos 14 é igual a 10. Bom, acabei encontrando o valor de x. Tá vendo? Agora sim. Se eu sei que esse lado é x, então esse lado é 10 metros. Só um pedacinho dele que é o segmento proporcional. E o de cima? 2 vezes x, eu tenho 2 vezes 10, que é 20 metros. Aqui, 3 vezes x, x não é 10? Então, 3 vezes x, 30, mais 14 é igual a quanto? 44. X, que é 10, mais 12 dá quanto? 22 metros. Então, descobrir todas as medidas dos segmentos proporcionais. Vamos verificar se a razão é 2 mesmo? Se eu pegar 20 dividido por 10, quanto que dá? 2. Se eu pegar 44 dividido por 22, também vai dar 2. Então, eu apliquei o teorema de Tales na proporção, né? Descobrindo aqui a razão e calculei que 20 dividido por 10 é igual a 44 dividido por 22, que é igual a 2. Então, qual foi a pergunta? A pergunta foi o perímetro, né? O perímetro do terreno. Perímetro, sempre eu vou calcular a soma dos lados. Então, eu tenho 30, que é este lado que foi dado, e esses segmentos que eu descobri, né? Então, aqui eu tenho 10 mais 22, mais 44 mais 20, somando todos os lados e os segmentos que eu descobri, dá 126 metros. Então, eu apliquei o teorema, né, de Tales num triângulo, no caso, o triângulo retângulo. Voltando aqui ao teorema de Tales, as proporcionalidades entre triângulos, nós vimos a questão da razão entre os segmentos. Hipotenusa dividida pelo cateto menor. Eu posso também observar, que foi no finalzinho da nossa aula, né, da semana anterior, que esses ângulos também são ângulos correspondentes e eu tenho aqui outra, né, observação que eu já tinha feito com vocês, que em cada um desses triângulos, se eu somar esses ângulos internos, eu somo 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, se eu pegar este, mais este, né, 30 mais 60 mais 90, 180. O mesmo vai acontecer nesse triângulo. Então, relembrando sobre os ângulos, né, nós vamos ter várias coisas, né, que eu vou reforçar aqui com vocês hoje a respeito dos triângulos semelhantes. Por exemplo, todos os lados têm a mesma medida, é chamado triângulo equilátero. Todos os lados aqui têm a mesma medida. Como que eu posso descobrir o valor desse ângulo aqui, que é x? Eu tenho que 3x, somando os três ângulos, é igual a 180 graus. Então, vou passar o 3 para o lado de cá, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. Descobrir que os ângulos de um triângulo equilátero corresponde a 60 graus. Mesma medida de lados, três lados, mesma medida e mesmo ângulo. Olha que interessante. Agora, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, eu tenho dois lados com mesma medida. Então, vocês podem observar
que aqui eu tenho um triângulo isósceles. Este lado mede 3,4 metros e este lado também. Este lado é o lado maior, né, que é diferente. Então, não é equilátero. Equilátero é quando os três lados são iguais. Quando apenas dois lados são iguais, chama-se triângulo isósceles. Como que eu posso descobrir esse valor de x? Usando a mesma regra, né, em que se eu somar os ângulos internos, eu tenho aqui x mais x igual a 2x, mais 120 vai ser igual a 180. Como que eu posso calcular o valor de x? Eu vou passar o 120 para depois do sinal de igual, como menos 120. Então, eu tenho 2x é igual a 180 menos 120, 2x é igual a 60, o x eu vou passar dividindo para cá, 60 dividido por 2 é igual a quanto? 30. Então, estou descobrindo também os ângulos, né, através das semelhanças aí de alguns lados que eu tenho do triângulo. E se o meu triângulo, né, aqui eu tenho um ângulo externo, todo ângulo externo ao triângulo, vocês podem observar que somam aqui, ó, vai somar quanto? 180 graus. Então, cada um desses lados, se eu prolongar, eu vou ter uma soma de um ângulo de 180 graus, que é meia volta. Então, eu tenho esse x que eu já descobri, né? Como que eu posso achar o y? X mais y é igual a 180. Eu já sei o valor de x, eu vou passar o 30 graus para cá, como menos 30. Então, vai ficar 180 menos 30 é igual a 150 graus. E aí, eu posso achar os outros ângulos, né? Ângulos externos, que nós já falamos aqui. Isso tudo tem com vocês, né? Lá no PET da semana 3. Depois vocês vão observar que lá tem um destaque, né, dos ângulos externos, chamando a atenção aí para relação entre os triângulos, ok? E se o que é um triângulo, né? Escaleno e retângulo. Escaleno, eu tenho todos os lados têm medidas diferentes. Então, aqui eu tenho um triângulo escaleno. Esse mede 5, esse mede 4, esse mede 3. E triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo interno que mede 90 graus. Qual que é o ângulo de 90 graus? Sempre eu simbolizo por esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo reto. Então, eu posso descobrir também esse valor de x, né? Calculando x mais 37 mais 90 é igual a 180. Passo 37 para depois do sinal de igualdade como negativo. Então, 180 menos 37 menos o 90 também ficou 53 graus. Descobri também quanto que vale esse ângulo, né, aqui que eu chamei de x. Então, lá no PET tem muitos cálculos, né, para a gente observar de ângulos. Então, essa semana, né, que é a semana 3 do PET, e a próxima, nós vamos estar vendo a respeito desses ângulos e vendo também sobre as relações, né, de proporcionalidade. Vocês estão acompanhando com os exercícios? Muito bem, né? Então, olha, nós temos aqui, né, triângulos semelhantes, nós temos aqui a soma dos ângulos e eu posso descobrir esse x. Como que eu posso descobrir esse x aqui? 30 mais x mais 90 é igual a 180. Sempre eu posso aplicar esta regra e eu vou ter
né, que a soma dos ângulos internos soma 180 graus. Então, aqui eu descobri que o x é 60. Aqui eu tenho ângulos congruentes e convexos. Congruente significa que tem a mesma medida. Por exemplo, esse ângulo é congruente com esse, que é com esse. Então, x vale quanto? Que nós já até calculamos, né? 60 graus. Se eu prolongar esses aqui, né, esse lado, eu vou ter o y como um ângulo convexo, ou oposto pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice, ó, tem a mesma medida. Então, quanto que vale o y? Y é igual a 60 graus. E quanto que vale o z? Z também é um ângulo convexo ou oposto pelo vértice. Qual que é a medida desse? Também vai ter a mesma medida. Então, z é igual a 30. Aqui é a mesma coisa. Então, eu descobri o y, que é 60, e o z também, que é 30, ok? Bom, detalhes sobre os ângulos. Os ângulos notáveis são de 90 graus, 180 graus e 360 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo A. Quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo reto, né, que eu tenho aqui e posso representar assim. Então, se eu tiver dois ângulos de 90 graus, eu tenho aqui 180 graus, que é o chamado ângulo raso. O ângulo raso ou meia-lua. E se eu multiplicar 4 vezes o A, eu tenho um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Ok? No transferidor, aqui eu estou mostrando o desenho para vocês, eu posso observar todas essas medidas, esses ângulos notáveis. 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus ou ângulo reto, 120 graus, né, que seria 90 mais 30, né? E até chegar no ângulo aqui, o meu transferidor é só de meia-lua. Se fosse um transferidor completo, teria um ângulo completo de uma volta de 360 graus também, ok? Então, o transferidor a gente usa também para medir os ângulos. Aqui eu tenho ângulos complementares, soma 90 graus. Quais são os ângulos complementares aqui? A este. Este mais esse tem que somar quanto então? 90 graus. Quanto que vai valer o A? A é igual a 90 menos 30, que é igual a 60. Então, esse ângulo vale 60. Suplementares, eu tenho soma 180 graus. Então, o B, por exemplo, eu tenho aqui, olha, que este ângulo mais este soma 180 graus. Quanto que eu vou descobrir o B? O B vai ser 180 menos 60 graus. Quanto que dá? 120 graus. Ângulos replementares, né? Soma 360 graus. Então, aqui eu tenho C. Se eu pegar 4 vezes o C, eu tenho 360 graus. Quanto que tem que valer C, então? 90 graus, né? 360 dividido por 4 é 90 graus. Bom, ângulos agudos, eles medem entre 0 e 90 graus. E obtuso, eles medem entre 90 e 180 graus. Então, esse ângulo aqui é obtuso e este aqui é agudo, o E, ok? Então, nós temos este exercício no PET e eu aguardo vocês, né? Qualquer dúvida, vocês podem, né, verificar nossa aula novamente. Muito obrigada.